Coringa foi um filme que foi lançado no ano passado, em 2019, e chamou muito a atenção do público. Um filme excelente, ele recebeu 11 indicações ao Oscar. O melhor ator, que foi o Joaquim Fênix, ganhou o Oscar, o troféu, e faturou milhões. Porém, foi um filme que algumas pessoas nem conseguiram assistir, ou aquelas que assistiram saíram com um sentimento meio estranho, muito pela questão da violência. Porém, é um filme que eu acho que vale a pena a gente fazer uma análise psicológica dele. Então, farei isso agora. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quem gosta de Coringa, de Batman, né, sempre viu o Coringa já na sua profissão normal, vamos colocar assim, né? Ele já sendo mal, sendo vilão, né, o inimigo principal do Batman. Porém, esse filme do Coringa, que foi lançado ano passado, o objetivo dele é mostrar como ele virou o Coringa, né? Como que ele chegou até o ponto da maldade, como que ele chegou até aquele momento em que ele virou o arqui-inimigo do Batman e eles travam milhares de batalhas. A primeira coisa que mostra é ele, uma vida muito simples, muito humilde, pobre, morava só ele e a mãe, os dois numa situação muito precária, baixa renda, e ele tinha ainda um emprego, um subemprego, vamos colocar assim, onde ele era maltratado, sofria muitas violências físicas, psicológicas, e ele tinha um problema que era a risada involuntária. Essa risada, ele não tinha controle sobre ela, por isso, né, que é involuntário, ele não ria quando ele queria, e ele ria em momentos inadequados, em momentos inoportunos. Isso mostra, no filme mostrou e deixou claro que ele tinha um certo sofrimento, porque ele sempre andava com um cartãozinho que ele entregava para a pessoa, escrito ali, né? Eu sofro de um transtorno, a minha risada ela é involuntária, né? Então, para que a pessoa tivesse um pouco de piedade, um pouco de pena, né? E não achasse que era só pura maldade. Então, aquele cartãozinho que ele andava era para mostrar, olha, eu tenho um problema, não sou eu que causo, né? Mas, enfim, eu tomo medicação para isso. Então, primeira coisa do filme é isso, a risada dele involuntária. Essa risada involuntária, ela pode ser causada por várias razões. Já vou avisar que a análise do nosso filme tem spoilers, então se você ainda não assistiu e você não quer nenhum spoiler, pode parar por aqui. O problema da risada, a gente no filme não deixou claro, mas algumas hipóteses a gente pode levantar. Primeiro seria um problema neurológico, devido a alguma lesão no cérebro, que a gente vai ver no final do filme que sim, que tem possibilidade. Uma epilepsia, né? E a epilepsia ela pode realmente causar isso. Ele era uma pessoa que tomava 7 medicações diferentes. O filme não fala quais são essas medicações nem para quê. Porém, a gente percebe que é uma pessoa que tem muitos problemas de saúde mental. Eu acredito, né, a minha opinião, aqui a gente está só trabalhando com hipóteses, não é nada comprovado cientificamente, mas eu acredito sim que ele tinha um trauma, uma lesão, principalmente no lobo frontal, para justificar essa risada involuntária. No final do filme, mostra que ele descobre a origem dele, né, que ele tinha sido adotado e que a mãe tinha muitos namorados e os namorados maltratavam ele, batiam, ele ficava preso vários dias, né, e às vezes sem comida, sem água, sem alimentação. Então é muito possível que na infância ele tenha sofrido algum trauma. A relação com a mãe é uma relação muito difícil também, muito complicada, muito complexa. A mãe trabalhava na casa do Sr. Wayne, que vai ser o pai do Batman, né? E ela fantasiava, ela alucinava que ela tinha uma relação com o Sr. Wayne e ela sempre falava, se o Sr. Wayne soubesse como a gente está agora, ele não permitiria. E
ela sempre pintou o Sr. Wayne como sendo alguém muito bom, muito honesto, muito generoso. Só que no fundo ela alimentava, né, fantasias românticas, fantasias sexuais em relação ao Sr. Wayne. E adotou o Coringa pra falar que era filho dele. No filme não ficou claro se eles tiveram de fato ou não, assim, a impressão que dá é que não, eles nunca tiveram nada e era tudo coisa da cabeça dela, tudo mais uma alucinação, né? Então, para justificar essa mãe, né, meio esquizofrênica talvez, enfim, aí colocou no Coringa essa situação. Algumas hipóteses de diagnóstico, né, para o Coringa. Uma depressão, ele fala no filme que ele tinha muitos pensamentos negativos, ele frequentava uma terapia que era do Sistema Único, que depois foi cortado, e a psicóloga meio que não podia fazer nada por ele, ela ficava preocupada, se não me engano ele tinha ideação suicida, né, pensamentos de se matar, de tirar a sua própria vida, só que ao mesmo tempo ela não podia fazer muita coisa, porque chegou num determinado ponto do filme que ela falou, olha, o nosso programa foi cortado, você não tem mais, não vai ter mais a terapia. Ele não tinha dinheiro, era pobre, a medicação que ele pegava qualquer momento também iria acabar e a terapia também, já aquela seria a última sessão. A gente também pode ver no filme que ele fazia uso de muitas medicações, igual eu falei, 7 medicações, abuso de álcool, cigarro, não falou se tinha abuso de drogas, mas a gente sabe que o abuso de álcool, né, ele pode levar, sim, à violência mais ainda. E ele interrompeu a medicação. Outra coisa também que chama bastante atenção é a magreza dele, né, é uma pessoa muito magra. E a gente pode fazer uma hipótese de uma anorexia, e a anorexia a gente sabe que está muito relacionada a problemas com relação à mãe, mais uma vez. Então, claro, não é que o ambiente causou isso nele, ele já tinha uma predisposição e um diagnóstico de depressão ou talvez até um diagnóstico de um tipo de esquizofrenia, um transtorno afetivo bipolar. Então, essas características que o filme mostra não é um diagnóstico, mais uma vez, quero ressaltar que não é um diagnóstico concreto, né? A gente está trabalhando aqui somente com hipóteses, mas tudo isso leva a crer que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo, até que chegou num ponto em que desencadeou. E aí eu não sei se vocês, quem assistiu, lembra, né, do filme, que ele sempre sofria ameaças verbais lá de uns colegas, de uns rapazes que tinham no metrô, até que ele chega num ponto que ele não aguenta mais, já tinha sido batido, espancado, né? E aí ele pega e dá um tiro no cara. E aí a sensação dele é que agora estava tudo perdido. E aí ele até coloca no filme, eu achei que eu ia me sentir mal, mas o telespectador, a maioria das pessoas que assistem, sentem ali a sensação de vingança, de que ele tinha que ter feito aquilo, né? Não matado, mas ele tinha que ter revidado, ele tinha que ter feito alguma coisa, ele tinha que ter se imposto, ele tinha que, de alguma forma, se colocar no mundo, porque ele era meio que invisível, né? Meio que ele não existia. E essa era uma das queixas que ele sempre levava para terapia também. Tem uma frase bem interessante, que o problema da doença mental é que todos querem que você se comporte como se não a tivesse. Então, choca. Choca porque mostra a crueldade da sociedade, a crueldade do ser humano, de uma forma geral. O ser humano, ele sempre vai tentar levar vantagem, ele sempre vai tentar olhar para si, sempre vai ter o lado mais egoísta. E a gente precisa fazer um esforço grande para não ser só egoísta, para não ser só narcisista e não pensar só na gente.
E mostra também o sistema de saúde como era muito precário. Talvez se não tivesse parado a medicação, tivesse continuado a terapia, tivesse conseguido um emprego melhor, tivesse sucesso, assim, ser bem sucedido na vida, talvez isso tudo não tivesse acontecido, né? Porém, uma série de fatores que foram acontecendo. E é uma briga eterna, né, entre o biológico e o ambiente. O que determina? Será que é só o biológico? Ou será que o ambiente determina aquilo que a pessoa vai ser? Briga eterna entre biológico e meio ambiente. Porém, essas são algumas observações do filme. É um filme que mexe, é um filme que impacta muito, é um filme pesado, né? Não é um filme recomendado para crianças, nem talvez para adolescentes. É um filme assim que impacta bastante porque mostra a crueldade da sociedade. Então, se você assistiu, comente, veja lá o que você achou também, alguma coisa que você percebeu e que eu não comentei aqui, comente. E até a próxima!